Olá, povo amado, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Caminhando com Jesus. Vamos começar a semana falando com o Senhor, ouvindo a palavra dele, ouvindo ele falar nos nossos corações, meditando, né? Começar a semana bem, na presença do Senhor Jesus, deixando ele guiar a nossa vida, a nossa semana, as nossas escolhas e tudo mais, né? Graças a Deus que nós podemos estar na presença dele. Aleluia! Poder adorar, exaltar, engrandecer aquele que é único, digno de todo louvor e toda glória, agora e para sempre. Amém? Então, sem mais delongas, sem muita demora, a palavra do Senhor hoje, ela se encontra no livro de Jó. Muitas pessoas falam de Jó, né? Costumam falar, meditar, pregar sobre a passagem, sobre a parte onde que Jó sofre tudo que ele sofreu, né? Onde ele passa por esse test drive aí, e que ele não negou, que Jó sofreu, que perdeu filho, perdeu riqueza, perdeu tudo e não negou Jesus, continuou firme e forte até o fim. As pessoas gostam muito de falar dessa parte, mas hoje eu quero falar lá do comecinho de Jó, tá? Tá lá a palavra do Senhor hoje, né? Ela tá em Jó, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Tá bom? Quem quiser já ir abrindo a Bíblia. E nós vamos falar justamente sobre o começo de tudo. Sobre como Jó era fiel na abundância. Como ele era temente a Deus. Aleluia! Enquanto ele tinha tudo. Amém? Já vamos ler então aí a nossa palavra de hoje. Mas antes disso, né? Que tal vocês deixarem a curtida aí, o like no nosso vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, para vocês serem sempre avisados. Deixa um comentário, compartilha o vídeo aí nas redes sociais e vamos compartilhar a palavra do Senhor, para que essa palavra possa chegar a todos aqueles que precisam e necessitam ouvir, né? Então vamos para a palavra do Senhor? Então vamos. Já abriram a Bíblia? Jó, capítulo 1, tá? O título é A Virtude, a Tentação e as Perdas de Jó. Nós vamos falar da virtude, tá bom? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Preste atenção. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Aleluia. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz que Jó era muito rico. Se fosse nos tempos de hoje, era um desses milionários por aí. Então ele tinha muita riqueza, muito poder, né? A gente vê quantidade de gados, de empregado. Então ele estava no auge, estava no topo. Mas mesmo assim, ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus, aleluia. Ele desviava-se do mal. Inclusive, os filhos deles, aqui logo abaixo vai falar, né? Que os filhos dele viviam fazendo um banquete na casa de um, na casa de outro. E eles se reuniam para esses banquetes. E Jó se levantava pela madrugada, tá aqui, ó. A partir do versículo 5, na parte B. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, segundo o número dos filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó era um homem rico, milionário, vamos dizer assim, mas era um homem reto, temente a Deus, sincero, fazia as coisas certas.
E ele oferecia sacrifício a Deus. Ele levantava de madrugada para oferecer sacrifício, para orar, para estar na presença do Senhor. Aleluia! Muitas pessoas podem dizer que isso é fácil, mas se a gente parar para pensar um pouquinho rapidamente, às vezes é ao contrário. Quando as pessoas geralmente estão bem, seja financeiramente, a vida está tranquila, está em paz, tem um trabalho bom, a casa para morar, filhos, marido, esposa, tudo correndo bem, se afasta um pouquinho da presença do Senhor, né? Não ora como orava antes, não procura Deus, não jejua, não tá ali, tá tudo bem, tudo caminhando bem, então eu vou dar aquela relaxada. Aí que mora o perigo, né? Aí de repente vem o bichinho lá e dá uma rasteira. Gente, o que eu quero falar pra gente hoje? Nós temos que ser como Jó. Nós temos que adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor na abundância. Até porque a palavra do Senhor, ela diz: foste fiel no pouco, então no muito eu te colocarei. Então, se aquela pessoa vive reclamando, resmungando da vida, como é que Deus vai abençoar mais? Como que vai prosperar mais, né? Fica um pouquinho difícil. Então, nós temos que ser satisfeitos, sim, com o que nós temos, tá? Com o que Deus não tem nos abençoado. Temos que dar graças a Ele, não reclamar, não murmurar, porque a reclamação e a murmuração desagrada a Deus. Pertence lá ao outro lado, né? E nós temos que pedir sim, orar, entregar nas mãos dele, pedir e agir, e correr atrás e fazer a nossa parte. E a palavra do Senhor também nos diz que quando nós somos fiéis, quando nós somos obedientes, quando nós estamos na presença de Deus verdadeiramente, nós não precisamos ir atrás das bênçãos. Sabe por quê? Porque as bênçãos vêm até nós. Vem até nós. Então, que nós possamos ser como Jó. Muitas vezes, as pessoas reclamam de tudo. Ah, porque minha casa é assim. Ah, porque eu não tenho um carro. Ou porque meu carro está muito velho e eu preciso de outro. Então, tá sempre reclamando. Ai, o meu trabalho. Gente, vamos parar para pensar e analisar um pouquinho. Quantas pessoas gostariam de ter a casa que você tem? Você tem uma casa, você pode entrar. Você pode estar ali dentro da sua casa, no seu ambiente com a sua família. Quantas pessoas hoje estão morando na rua, que não tem um cantinho sequer para ficar? Quantas pessoas reclamando do alimento? Ah, eu só tenho isso. Ah, eu queria outra coisa. Quantas pessoas estão há dias sem comer, pedindo a Deus um pedaço de pão. E nós temos o alimento na mesa. Seja grato pelo que você tem. Sejamos gratos pelo que nós temos. Aleluia. Quantas pessoas queriam uma bicicleta para poder se locomover e não tem. Então que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que nós temos. Nós temos que pedir sim, que querer mais sim, que buscar por isso. Também não é ficar sentado esperando Deus mandar do céu, não. Ai, Deus, eu preciso disso, e fica lá sentado esperando, não. Oração é orar e ter ação, agir, fazer por onde, correr atrás, buscar, conquistar, mas sempre aos pés do Senhor, sempre sendo grato, agradecendo a Ele por tudo que nós temos, aleluia, dando glória a Ele por aquilo que nós temos. Ser fiel ao Senhor em todos os momentos, porque Jó passou por tudo que ele passou, ele foi testado e aprovado, mas antes disso, quando ele vivia na bonância, quando ele estava lá, ele continuava sendo reto, sendo grato, sendo sincero, fugindo do mal, aleluia, fazendo o que Deus pedia e mandava, obedecendo ao Senhor. Que possamos obedecer ao nosso Deus, que possamos ser fiel, que possamos ser gratos. A partir de hoje, vamos fazer um trato com nós mesmos. Eu serei somente grata a Deus por tudo que Ele tem me dado, aleluia, e vamos lutar. Se queremos conquistar mais, vamos lutar por essa conquista, mas vamos viver aos pés do Senhor, adorando, exaltando e engrandecendo o nome dEle, e vamos ser fiel no que nós temos, porque se foste fiel no pouco, no muito te colocará o Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos.
Vamos aprender um pouquinho com Jó? Vamos fazer como ele fazia? Aleluia! E se Deus quiser nos testar, nós vamos passar no teste. Seremos provados e aprovados, porque vamos dar glória e honra ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. E quando tudo vai bem, nós temos que dar mais honra e mais glória ao Senhor, porque é aí que Ele vai nos testar. Aleluia! Então essa é a palavra do Senhor hoje, nessa manhã. Tá bom? Que possamos ficar aí, que possamos ser abençoados, que possamos multiplicar para com o Senhor a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa exaltação a Ele, porque a Ele toda honra e toda glória, hoje, amanhã e sempre. Amém? Então é isso por hoje, tá? Tenha uma ótima semana. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.